o que seria, né, um entendimento, né, por isso que eu estou trazendo esse reforço do que seria a questão da resiliência e do otimismo, porque o tema da nossa palestra, da nossa live e da nossa semana é resiliência e otimismo. Só que o foco específico de hoje será no entendimento da maturidade emocional, como nós desenvolvemos essa maturidade emocional. E para chegarmos na maturidade emocional, nós precisamos entender uma coisa. Você já se perguntou o que seria maturidade? Olha que interessante, né? Uma pergunta que pode parecer simples, mas a resposta muitas vezes não é, né? Você que está assistindo aí no Instagram, você que está assistindo aí no YouTube, deixe seu comentário, o que você entende sobre maturidade, eu usando isso como referência, como o cérebro humano cria essa questão da maturação sináptica e da plasticidade sináptica, e assim refletir isso na nossa realidade, nossa percepção, no enfrentamento, na tolerância a frustrações, a decepções. Como podemos desenvolver isso? E não estou falando da teoria desenvolvida na década de 80, 90, do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, que estamos mudando um pouquinho esse conceito, que infelizmente a sociedade mudou essa concepção, esse termo criado por ele, e o senso comum interpretou de maneira errônea sobre você controlar as suas emoções. Hoje entendemos que não é possível controlar as emoções, tá? Na perspectiva da neurociência, da neurofisiologia das emoções, elas são incontroláveis, ou seja, quando trazemos no conceito desse novo inconsciente, deslocando um pouquinho dessa perspectiva da psicanálise, entendemos que essas reações fisiológicas inconscientes que temos são, por exemplo, o batimento do seu coração, os batimentos cardíacos, a sua respiração, até por um momento você consegue controlar, mas depois você não consegue. Então é muito importante ter isso. Deixa eu só conectar aqui o carregador, senão nós perderemos aí a transmissão, certo? Peço até desculpa para vocês, achei que estava conectado e não estava. Enfim, quando entendemos isso, esse não controle, esse entendimento, né, do que temos ou não em nosso controle, nós podemos modular a maneira como nós nos relacionamos. A maneira como você conversa com seu filho, a maneira como você conversa e tem interação afetiva com a sua esposa, com o seu marido, com o seu chefe ou você com os seus colaboradores. Nisso podemos abordar um contexto gigantesco, tanto no mundo profissional, né? Você é empreendedor, você é dono de empresa, gestor, representantes, professores, educadores, líderes, ou até para a nossa realidade da vida pessoal. Por que reforço isso? Porque ainda existe um pensamento também errôneo do senso comum de separar o pessoal do profissional, ou separar a emoção da razão. E hoje nós sabemos que as fibras corticais, ou seja, quando eu digo fibras, são os axônios, os pequenos prolongamentos dos neurônios, que são as suas células neurais ou neuronais, que estão em conexão com regiões subcorticais, ou seja, que estão no núcleo, vamos dizer assim, de maneira ampla, no núcleo ao centro do nosso cérebro, que faz parte da expressão emocional. Essas circuitarias que fazem parte da expressão emocional, como elas trabalham em conjunto. Hoje sabemos que elas estão interligadas, que não existe a questão de controlar a emoção diretamente. Nós podemos identificar os momentos onde que sabemos que podemos ficar tristes, sabemos que podemos ficar ansiosos ou com algum certo tipo de angústia. E aí reconhecer esses momentos, reconhecendo esses ambientes ou essas pessoas que podemos nos relacionar, como podemos lidar com essas situações, entender e interpretar essas situações. Isso é muito importante. Porque se você tem um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada que suga você psicologicamente ou esgota você emocionalmente, em um momento, em um dia, 2 dias, dias intercalados, isso é normal em qualquer relação. Agora, quando isso é frequente e intenso, aí sim, isso pode ir esgotando você de uma perspectiva que isso refletirá não só apenas na sua relação com ele, com essa pessoa, né? Seu marido, sua esposa, seu chefe, seu filho, mas também com as outras pessoas. Porque, repetindo, nós não conseguimos dividir a vida pessoal do profissional. Somos um ser humano só, certo? Assim,
com a definição de maturidade, né, com essa breve explicação, nós podemos entender, então, eu busquei no dicionário digital Aulete, eu até recomendo vocês digitem lá no Google Aulete, dicionário online ou algo do tipo, você já será a primeira opção que vai aparecer. Segundo esse dicionário, maturidade, o que significa maturidade? É um estado de desenvolvimento completo. Olha que interessante, pare para perceber, pois eu quero fazer uma analogia com maturidade emocional. Maturidade, ela, de maneira singular, é o estado de desenvolvimento completo. O último estágio num processo de desenvolvimento de evolução. Qualidade daquilo que amadurece. Estado de perfeição, de excelência ou de plenitude. E aí eu deixo a bola para vocês, solto a bola para vocês, ou a pergunta, o questionamento, que a finalidade de um professor é esse questionamento. É possível conquistar aí ou atingir um desenvolvimento completo? Um estado de perfeição, de excelência no que fazemos? Porque eu não enxergo isso como uma perspectiva de um ponto final, certo? Não sei se você está me entendendo, um ponto final, eu quero chegar lá. Quando eu estiver lá, eu vou atingir a minha maturidade emocional. Muito pelo contrário, a maturidade emocional precisa ser vista como um horizonte. Quando você acredita que chegou lá, o caminho ainda continua. É uma espécie de miragem, né? Nós acreditamos que chegamos, temos aquele profundo prazer momentâneo de ter alcançado isso, essa certa maturidade, mas não é o fim. E aí, quando você acredita que já conquistou um autoconhecimento, você vai lá, conhece uma nova pessoa ou começa um novo trabalho e simplesmente uma pessoa em poucos minutos consegue fazer você perder o controle sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos e sobre os seus sentimentos. Paula, que bacana, grande professor. Obrigado, Paula, pelo carinho, viu, por acompanhar. A Carla, tudo bem, Carla? Evelyn, vocês estão me ouvindo aí, né? Legal, ó. Acredito que sim, né? Senão não estaria comentando aqui. Beleza. Nesse sentido, quando então pegamos a definição de maturidade e levamos para a maturidade emocional, não existe um fim. Não existe um produto perfeito e feito, certo? Feito por completo na maturidade emocional. Por quê? Ao longo do tempo, essa plasticidade sináptica, ou seja, cada dia que passa somos um novo ser humano, essa maturidade ela é constante, ela é eterna. E ela só acaba quando chegamos ao nosso último dia de vida. Então precisamos ter uma certa delicadeza quando afirmamos, eu tenho maturidade emocional. A pergunta ou a resposta não é, a afirmação correta não é eu tenho maturidade emocional. Tem certos momentos em que eu tenho uma certa maturidade emocional, porque pode ter certeza, em alguns momentos você não terá. Eu, por exemplo, professor de pós-graduação, eu não sei se eu teria uma certa maturidade emocional, e aqui vamos de novo abrir o parênteses do que seria essa maturidade emocional, esse estado de excelência ou de perfeição e plenitude em administrar uma aula para 30 ou 40 crianças no ensino fundamental. Eu não teria essa maestria, essa maturidade emocional para lidar com isso. Gosto muito de crianças. Uma, duas ali, minha sobrinha, meu primo, o que seja, brincar com eles, até tudo bem. Essa é a grande ilusão daquelas pessoas que se encantam por pedagogia. Ah, eu gosto de crianças. Isso não significa que você será um bom, excelente pedagogo ou pedagoga. É necessário essa avaliação, esse intelecto emocional, dessa fusão da emoção com a razão, e não uma separação, uma exclusão, pois eles estão juntos. Vocês estão conseguindo pegar meu raciocínio? Certo? Tendo esse entendimento, dessa maturação emocional, nós podemos começar a chegar a uma certa conclusão de que se você hoje tem um certo desempenho ou uma habilidade cognitiva emocional para lidar com uma situação na sua empresa ou na sua família, ou você com você mesmo, isso é muito bom. Isso trará essa tranquilidade, o que os estoicos chamavam de tranquilidade da alma, ou no sentido mais da psicologia positiva, essa plenitude da alma ou da mente. Esse ponto é importantíssimo para
usar essas características como alicerce para continuar produzindo essa lapidação. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Não. Show. Entendeu então, né, Paula? Obrigado, Carla. Vamos ver aqui no YouTube. No YouTube estamos com 5 pessoas assistindo agora. Enfim, tendo essa conquista e essa constância no entendimento da mente humana em relação a essa autoavaliação, ou essa autoavaliação emocional, melhor dizendo, dará fundamentos ou recursos para lidar com essas futuras frustrações. Deixa eu ver se tem alguma... A Paula fez uma pergunta. E que é difícil nos tempos que estamos vivendo, não é? Exatamente, Paula. Eu não sei quando você vai estar assistindo depois, aí no YouTube, subirei essa live para o meu canal, ela é gravada, né? Vou editá-la, como eu já disse. Estamos passando por uma pandemia nesse exato momento, dia 8 de setembro de 2020, às 20 horas e 17 minutos. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas há tempos estão em suas casas, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e aí pelo fato de passarem grande parte do tempo fora de casa, no teu trabalho, no trabalho dessas pessoas, nos seus trabalhos, atualmente trabalhando home office, em casa, foi necessário e ainda está sendo necessária uma certa habilidade relacional em questão disso. Tanto dessa autoavaliação emocional, quanto dessa autoavaliação interpessoal, né, com as outras pessoas. Você tendo isso, você começa a ter uma certa, que eu gosto de chamar de humildade cognitiva. Opa, o que nós falamos ontem, né, na live de ontem, sobre o cérebro otimista e resiliente. A percepção que essa pessoa cria em relação ao mundo, ela sempre será distinta. Ela pode ser similar, mas jamais será idêntica. Esse ponto muda totalmente a maneira como você se coloca perante a pessoa, e não só se comunicando com a pessoa, mas as palavras que você utiliza para se comunicar com essa pessoa. Perdemos a nossa rotina total, exato. E aí, com o tempo, vamos nos reorganizando, nos readaptando, né? Thay, boa noite, tudo bem com você? Você está presente, obrigado pelo rostinho com o coraçãozinho iluminado, também gosto. Está me ouvindo, né? Paulo, você está entendendo, né, o raciocínio. Acho que o pessoal aqui também do YouTube está entendendo. Enfim, a maturidade emocional, ela é modulada constantemente, frequentemente, durante as próprias relações. Então, aquele momento que você sente, meu Deus do céu, eu vou ter uma reunião hoje com, não sei, com o Jorge, com o Carlos, com a Fátima, com a Carla, com a Priscila, eu não gosto dessa pessoa, tá? O que você pode fazer para conquistar essa casca, vamos dizer assim, como nós falamos ontem, essa casca de resiliência ou essa tolerância à frustração? Não existe o desenvolvimento da resiliência naquele momento gostosinho, naquele momento confortável. Ele só acontece no desconforto, onde ali você está sendo testado de maneira subjetiva e com exposição externa, como você vai lidar com isso. Certo? Por isso, quando voltamos a enxergar o cérebro humano, preciso fazer uma revisão aqui com vocês. Você verá agora a imagem do cérebro na sua tela. Como eu disse ontem, esse órgão complexo, 86 bilhões de neurônios interconectados, algumas áreas mais acionadas do que outras, dependendo da tarefa que você está fazendo, dependendo do estado emocional que você está tendo, da concentração, do foco naquela autoavaliação ou consciência do corpo, essa procepção, consciência de onde está o seu corpo, dos músculos, do lugar onde você está, enfim. São inúmeros detalhes e contextos que vão lapidando, construindo a percepção construtiva, emocional, cognitiva que você tem em relação ao mundo. Não é fácil, não é simplesmente falar para a pessoa, você precisa ser madura emocionalmente ou resiliente. Nós não sabemos o que já passou com essa pessoa. A construção, a relação que ela teve na sua infância com seus cuidadores. E quando eu digo cuidadores, estou me referindo ao pai, à mãe. Às vezes a pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, então pode ser os avós, os tios, a tia. Exatamente. A Paula fez um comentário interessante, né? Ela disse que nunca precisamos tanto de autoajuda, conhecimento como agora.
Na verdade, se formos buscar no histórico filosófico, e até mesmo das grandes histórias de acontecimentos de guerras ou de disputas por terras ou mercados ao longo aí da história da humanidade, todo momento, nesses episódios difíceis, as pessoas dessas épocas acreditavam que estão passando pelos piores momentos, pela pior época, da mesma maneira como estamos passando agora. É igual quando um pai ou uma mãe diz para o filho, ou em comentário, como eu sou professor, em comentários em sala de aula, na sala dos professores, nossa, os adolescentes não são mais os mesmos de antes. E há 30 anos atrás, esses mesmos professores, ou quando eram alunos, diziam a mesma coisa, os adolescentes não são os mesmos os de antes. Tem até uma citação de Aristóteles, se não me engano de Aristóteles, ou até mesmo de Shakespeare, que diz a mesma coisa, os adolescentes não são mais os mesmos de antes. Enfim, a época que vivemos, na nossa percepção, sempre será, dependendo do momento, a pior época que estamos passando. Porque não temos uma... Olha que interessante, né? Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Pelo fato de ser simples, as pessoas não percebem esse raciocínio. Há 40, 50 anos atrás, com certeza os desafios que os senhores, os idosos de hoje, na época, eram adolescentes, naquela época poderiam ter dificuldades que hoje, passando aí 40, 50 anos, eles jamais imaginariam. E hoje nós interpretamos isso como sendo o pior tempo, a pior época de todas as épocas. É um meio que eu chamo de viés de tempo, né? Nessa nossa percepção que estamos vivendo. Então não é muito fácil entender isso. Deixa eu ver aqui, mas reforço, obrigado pelo seu comentário, Paulo, exatamente, e eu encontrei um fundamento nisso, estudando um pouquinho sobre psicologia positiva e também sobre a filosofia, tanto a filosofia, as escolas helenísticas, e aí podemos levar para o existencialismo e também pelo estoicismo, enfim, escolas que fazem a gente apreciar mais o momento presente e buscando também na psicologia ou na neurociência cognitiva como podemos reavaliar isso, como podemos interpretar as situações. Isso é muito importante.